Existe uma pergunta que a maioria dos cursinhos, nenhum app e a maioria dos professores que ensinam inglês não te fazem, e ela é a principal razão pelo qual você ainda trava na hora de falar inglês, certo? Nesse vídeo aqui eu quero te falar qual é a pergunta, mais importante, qual é a resposta, porque essa resposta é provavelmente a parte mais importante do seu aprendizado de inglês. Mas antes da gente falar dele, deixa um like no vídeo, se inscreve no canal, aquele negócio todo de YouTube, não quero me prolongar aqui na introdução, pra gente ir direto pro vídeo, certo? Se você já tentou aprender inglês mais de uma vez e você sempre parou no meio do caminho ou nunca viu o resultado, então esse vídeo aqui é para você. Fica que até o final dele eu vou te explicar o que eu quis dizer na intro e como a gente vai lidar com esse problema, certo? Como é que a gente vai superar essa barreira, esse desafio. Eu gosto de começar os meus vídeos desconstruindo crenças em relação ao aprendizado do inglês. E a crença que eu quero desconstruir primeiro nesse vídeo aqui é o motivo de você nunca ter aprendido. Não é porque você não leva jeito para inglês, não é porque você é velho, definitivamente não é porque você não tem talento por idiomas ou não foi esforço seu, certo? Por que que eu falo isso? Porque eu trabalho com esses 4 tipos de pessoas. Basicamente são as pessoas que vêm para mim para resolver esse problema para elas. São pessoas mais velhas, que elas querem se aprofundar ou fazer uma carreira no exterior. São pessoas que já tentaram cursinhos tradicionais. São pessoas que fazem cursinhos tradicionais, fazem inglês na escola, mas acham que é coisa delas não saber falar inglês. E nenhuma delas está certa, tá? Não é por nenhum desses motivos. O motivo é esse. O problema delas começou no início da jornada. Antes delas começarem a aprender inglês, não foi perguntado ou não foi diagnosticado qual era o maior problema delas. Então, todo cursinho, todo app, todo professor, ele parte do pressuposto de que todo aluno tem o mesmo obstáculo. O que é, se for parar para pensar bem, uma loucura, né? Eu nunca vi um aluno que compartilhava o mesmo obstáculo com o outro. Pessoas são diferentes e o que trava nosso inglês também difere. Para fazer uma analogia muito básica, imagina que você está passando mal e você quer ir no médico, mas o médico ele não vê você, ele só passa o remédio sem nem te ver. Você confiaria nesse remédio? É um absurdo pensar isso, certo? É a mesma coisa com o aprendizado do inglês. Antes de eu aceitar qualquer aluno, eu faço uma ligação de vídeo com ele, de chamada, e eu peço para ele falar em inglês comigo. É uma oportunidade, primeiro, eu já apresentar um valor para ele. Segundo, mesmo ele sem ele perceber, eu identifico os pontos aonde ele vai muito bem, aonde ele precisa fazer uma leve alteração e aonde ele não é bom. E aí eu inverto o caminho. Eu tipo assim, a gente vai aprender primeiro o que você não é bom ou a lacuna no seu conhecimento. A gente vai, no meio desse tempo, inserir aquilo que você sabe, mas você ainda tem um pouco de dificuldade com ele, e o resto vai ser aquilo que você é bom. E aí a gente estimula lugares específicos do conhecimento da língua inglesa deles, que vai ter um maior retorno sobre o investimento, vamos dizer assim, linguagem de economia. Como eu disse, nenhum aluno trava na mesma coisa, mas eles podem ser agrupados em 3 grandes travas, vamos dizer assim. A primeira grande trava é a compreensão, quer dizer, você não entende inglês soa como um monte de barulho, você escuta a música em inglês e parece que eles não estão falando palavras nenhumas, quer dizer que seu ouvido não está afiado. O segundo, ou a segunda trava, é a produção. Você entende, tipo, seu inglês você consegue compreender bem, mas você não sabe produzir na hora. Tipo assim, se a gente for ter uma conversa, você não vai conseguir falar muitas coisas nessa conversa.
Esses alunos são fáceis de identificar porque eu falo com eles assim, olha, vou falar um pouquinho inglês aqui, me fala o que você entende. Aí eu falo inglês, ele fala, ele entende bem. Aí eu falo assim, beleza, agora vamos ter uma conversa em inglês. Eu falo, você responde em inglês. Ele já faz um, nossa, ele já faz um, ih, rapaz, eu já sei que tem alguma coisa ali, antes dele falar inglês, que ele, na cabeça dele ele acredita que ele não vai conseguir. Então eu já sei que é uma trava que a gente precisa trabalhar. E a terceira trava é a confiança. Por um lado, é o melhor aluno para se ter, mas por outro lado, também ele é o mais complicado. Por quê? Porque ele entende bem, ele fala, se você der tempo para ele falar, mas ele sempre acha que ele está errado. Então ele sempre fala alguma coisa em inglês e aí ele fala uma frase em português tentando explicar o que ele disse, como se o inglês dele não fosse bom o suficiente. O que é, de novo, é bom porque é muito mais fácil você falar com uma pessoa em inglês e só falar assim, para de falar em português, vamos continuar no inglês. Se você cometer um erro, eu falo em inglês o que você errou. Tranquilo? Tranquilo. Show de bola. Agora, qual a solução para cada uma dessas travas? De modo geral, a primeira trava, a trava de compreensão, a solução para a primeira trava, de modo geral, vamos dizer assim, é uma imersão audiovisual. Não tem outro jeito. Se você não compreende, é porque o seu ouvido ainda não consegue pegar todos os sons diferentes do inglês. Então, o que a gente faz? A gente literalmente te afoga em inglês, porque é uma habilidade que a gente consegue desenvolver passivamente, entre aspas, passivamente, porque é só uma questão de escutar mesmo, certo? Então, vídeo, sotaque, por exemplo, não tem porquê eu ficar falando ou fazendo um sotaque norte-americano para um engenheiro que ele está com uma vaga de emprego na Alemanha ou na Inglaterra. Não tem por que eu fazer isso, certo? Então a gente foca no sotaque específico e na área específica. Se você é um engenheiro, não tem por que eu falar de, sei lá, de vocabulário com contexto de hospital. Eu vou focar no vocabulário do contexto de plataforma de produção, de empresa, de indústria, enfim. A segunda trava, a trava da produção, ela é um tratamento de choque. Ela basicamente, você tem que produzir em inglês todo dia sem falha. Então, nas aulas, vamos dizer assim, nas minhas aulas, a gente vai sempre falar inglês. Claro que eventualmente você vai ter que falar português, mas se você fala português, uma coisa que eu sei que você sabe falar inglês, eu vou te chamar a atenção. Então é assim que a gente pratica. Fala o tempo inteiro em inglês. Se você não tem aula naquele dia, você produz alguma coisa e me manda para a gente ver como é que está o seu progresso. A terceira e última, que é a confiança, é relativamente, como eu disse, ela é a mais fácil. A gente vai fazer uma exposição gradual ao vocabulário que você já domina. Você já sabe as palavras, você já entende, você só precisa encaixar, juntar os dois conhecimentos. Compreensão mais produção, você precisa fazer isso o tempo todo. Como eu disse, é o mais recompensador, porque é uma pessoa que ela desenvolve muito mais rápido que as outras, porque a lacuna do conhecimento dela é menor, mas ela também precisa de muito mais encorajamento, ela precisa de um ambiente muito mais seguro, sabe? Porque senão ela trava, a ansiedade dela não permite com que ela fale, certo? Então essas são as três maiores travas, vamos dizer assim, e as três soluções para ela. Então, chegamos aí no ponto cerne do vídeo. Qual é a pergunta que ninguém faz e que faz toda a diferença para o seu aprendizado? Não é qual é o nível do seu inglês, porque o nível ele não vai me dizer onde você trava. Também não é você prefere curso presencial ou online. Isso não me fala nada sobre a sua situação específica. A pergunta é qual é a situação específica em que você trava.
E o que acontece quando você trava? Aí, se você consegue responder essas duas coisas, putz, a sua jornada em inglês vai ser assim, ela vai ser leve, ela vai ser rápida, ela vai ser muito mais assertiva, porque você vai treinar exatamente o que você precisa. Por exemplo, pegamos um caso de um engenheiro, que consigo falar com mais propriedade. Um engenheiro ele chega para mim e ele fala que o problema é que ele trava em reuniões internacionais. Eu tenho experiência o suficiente dando aula para engenheiros que eu sei que o problema dele não é um vocabulário, não é isso que ele trava. Ele trava porque ele não consegue produzir oralmente sob a ideia de uma reunião, sobre aquele espaço. O problema dele não é falta de vocabulário, é que ele falta técnicas de comunicação naquele contexto de reunião de trabalho para que ele consiga produzir oralmente. É isso o problema dele. Então, é isso que a gente trabalha. A gente simula uma reunião de negócios com pessoas que falam inglês. Às vezes a gente coloca um sotaque ali dependendo do contexto dele, se ele está falando com um britânico, se ele está falando com um indiano, só para ele já afiar o ouvido dele também para outros sotaques. Outro exemplo, alunos de doutorando, eles tendem, ou pós-docs, eles tendem a travar na apresentação. Mas eu sei que o problema deles não é gramática, porque se eles tiveram que escrever um trabalho em inglês, o problema que eles têm não é gramática. O problema que eles têm é, eles não conseguem se expressar dentro daquele contexto de defesa de tese, com réplica, com pressão de outras pessoas e com time constraint, restrição de tempo, com um tempo limitado. Então é isso que a gente vai simular. A gente vai treinar. Eu vou colocar no meu cronômetro quanto tempo você vai demorar para apresentar. A primeira vez sem pergunta nenhuma. A segunda vez a gente tenta diminuir o tempo. A terceira vez eu jogo perguntas espaçadas na apresentação. A quarta vez eu aumento a intensidade das perguntas. Até que você consiga responder as perguntas, apresentar o trabalho todo dentro do tempo necessário. Pronto, problema resolvido. O meu diagnóstico, ele muda o método que eu utilizo. E o método que eu utilizo, por consequência, muda o resultado. Agora, se você quer sair desse ciclo que te prende, de tentar e não conseguir chegar no inglês, ou não conseguir falar inglês, tem alguns passos. O primeiro deles é para de estudar inglês. Eu sei, é estranho eu falar isso, mas o que eu quero dizer é, você não precisa estudar mais inglês, você não precisa de mais conteúdo, você precisa assimilar o conteúdo que você já viu, ok? Volta do início. Vamos lá, quais as 100 palavras mais utilizadas no inglês? 150. Começa por aí. Estuda elas, foque em observar e entender elas, qual o contexto que elas são usadas, qual as variações delas. O resto, é sério, vem sozinho. O segundo, você tem que mapear a situação específica que você trava. Não é eu quero ser fluente, porque ser fluente em inglês é tipo, imagina um bolo, certo? Se inglês, você entender e falar inglês é um bolo normal, tipo, ele tem 3 camadas, ele tem glacê por cima assim. Ser fluente em inglês é um bolo normal, só que o glacê dele é mais bonitinho, com mais detalhe. É só isso. E é amplo demais, e demora tempo demais para você ser fluente em inglês, tipo, realmente fluente em inglês. Porque são várias coisas pequenas que você tem que perceber que não é que não tem como estudar, é só que é mais fácil você entender elas do que estudar elas. Enfim, o ponto não é esse. O ponto é, aonde exatamente eu travo? Ou qual é o meu objetivo? Eu quero, sei lá, eu quero ter reuniões semanais de negócios com a parte da empresa que a base dela é em Singapura. Perfeito. Isso é uma situação concreta que dá para ser treinada. Eu quero responder ou eu quero apresentar para bancas trabalhos, artigos científicos em inglês. Ótimo,
situação concreta. Eu quero vender por telefone um produto para um cliente norte-americano. Ótimo! Todas essas são situações concretas que vão te dar muito mais direção do que eu quero ser fluente. Porque, se você for parar para pensar, você quer vender alguma coisa, o que você precisa? Vocabulário de venda. Você já cerceou a quantidade de palavras que você precisa saber para um número infinitamente menor. Se você quer ter reunião semanal de negócios com Singapura, a mesma coisa. Entendeu? Você tem que se ajudar a entender outro idioma. E como é que a gente faz isso? A gente diminui o escopo. A terceira, você vai pegar isso, essa situação específica, seja reunião de negócios, seja apresentação de trabalho científico, seja vender produtos internacionalmente, e você vai praticar a produção do seu inglês nesse contexto específico. Pronto. Seu problema está resolvido. Aquilo que antes era era literalmente um mundo inglês, o mundo do inglês. Agora você tem um caminho para ser seguido reto. E, claro, conforme o tempo passa, perguntas vão aparecer na sua cabeça que vão te iluminar mais sobre a lógica por trás da língua, expressões culturais, mas isso está em segundo plano. Não é o principal objetivo. Quando você chega numa situação concreta do seu problema, você desenvolve um método que ele vai respeitar justamente a direção em que você quer ir. E quando você tem esse caminho meio que certo para ser feito, mapeado exatamente, você chega lá muito mais rápido. Porque é só um caminho a ser seguido. A única coisa que você precisa fazer é seguir o caminho. Antes, no quero ser fluente, qual é o caminho? Por isso que você trava. Porque você não sabe nem por onde começar. Então, quando você cerceia a situação, a pergunta fica mais simples, o caminho fica mais claro e o resultado ele chega mais rápido. Se você quer um diagnóstico, eu vou deixar um link aqui na descrição do vídeo, que é uma aula, não é pitch de vendas, é só uma aula com esse diagnóstico, são 30 minutos com esse diagnóstico para você saber exatamente para onde você quer ir e você sair do diagnóstico com esse caminho claro para você que você pode seguir, tá certo? O link vai estar aqui na descrição do vídeo. Muito obrigado pela sua atenção, pela sua paciência. Esse daqui é o Inglês de Guerrilha, meu nome é Ian e a gente se vê no próximo vídeo.